Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate neste programa. A paragem do futebol durante 2 meses deverá gerar perdas entre os 350 e os 400 milhões de euros nas receitas previsionais imediatas. Em causa, apurou o Jornal Económico, está o corte de verbas referentes a direitos televisivos, bilhética, merchandising e patrocínios. Nesta edição debatemos como irão os clubes compensar estas perdas. Esta semana, este vai ser o tema então da primeira parte do programa desta semana. Vamos ainda olhar para os melhores jogadores brasileiros do futebol, da história do futebol português e perceber se a nossa liga ainda tem capacidade para atrair grandes talentos canarinhos. Apresento então o painel do Jogo Económico desta semana: João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Naturalmente faço a ressalva que estamos a gravar a uma quinta-feira perto das 11 da manhã, pelo que ainda não se conhece qualquer decisão do Governo relativamente à retoma dos campeonatos profissionais de futebol. Vou começar contigo, Diogo Luís, para te questionar relativamente a estas perdas que foram conhecidas numa peça exclusiva do Jornal Económico, da edição da semana passada, que estão situadas entre 350 e 400 milhões de euros. Pergunto como é que essas verbas, como é que essas perdas podem ser compensadas? Olha, em primeiro lugar, deixa-me fazer uma pergunta. Essas verbas foram calculadas pela Liga ou foi o Jornal Económico que o Jornal Económico apurou junto de fonte da Liga relativamente, portanto, junto de fonte da Liga estes valores? Era mesmo aí que eu queria chegar, porque eu estive a fazer as contas e repara, dá-me aqui umas contas completamente diferentes. Nós estamos a falar de 512 milhões de euros do ano passado e estamos a falar que faltam 3 meses para acabar a competição. Faltam 5 jogos em casa em cada equipe. Nós sabemos que as receitas de TV são aquelas que têm maior peso. Eu estive a ver os 3 grandes. O Benfica, se não fizer nenhum jogo, se não jogar, tem uma perda de 25 milhões de euros, indo de encontro àquilo que disse o Sérgio Oliveira. Perfeito. Logo o Porto tem 18 milhões e o Sporting a mais ou menos 13 milhões, porque já antecipou algumas verbas. Estamos a falar de 56 milhões. Eu gostava de saber onde é que estão os outros 350, os outros 300. Portanto, quando se fazem contas, as pessoas também têm que ter noção que alguém as vai avaliar. Mas eu até parto do pressuposto que podemos encaixar aqui as transferências que não vão ser concretizadas. Mas a Liga também tem que ter a noção que de 1 de julho a 1 de julho já foram feitas 240 milhões de transferências. Portanto, o ano de transferências está fechado, independentemente se houver Covid-19 ou não. João Félix, Tapsoba, Trincão e Bruno Fernandes. Só nestes 4 já não coloco mais nenhum montante. E depois também tem que ter o facto que o ano passado o Porto teve 80 milhões de Champions e este ano não tem, não é por causa do Covid-19, é porque não entrou na Liga dos Campeões. Portanto, quando nós apuramos e dizemos que vamos perder 70% das receitas do ano passado, as pessoas também têm que perceber que nós não vamos engolir aquilo assim de barato. Nós temos que analisar as contas e, efetivamente, eu vou-te dizer, perder 70% das receitas em 3 meses é ridículo, não faz sentido. Nós podemos dizer que podemos perder 20% a 30% das despesas e já estou a ser muito simpático. E, portanto, desse ponto de vista, deixa-me dizer que se não houver jogos vai ser grave, vai ser grave. No caso do Benfica vai passar um pouco ao lado porque felizmente tem liquidez. No caso do Braga e do Guimarães vai passar um pouco ao lado porque tem liquidez em função das vendas do Trincão, do Tapsoba e mesmo do Ruben Amorim, que ainda não foi pago. Os outros clubes terão mais dificuldades, mas não estamos a falar de valores muito grandes. Estamos a falar de valores relativamente pequenos para aquilo que é a dimensão do futebol e que com uma federação ou uma liga com robustez pode-se criar aqui um plano para poder ajudar a salvar os clubes da Primeira Liga. Agora, em termos daquilo que é merchandising e bilhética, vai-se perder, mas isso são receitas insignificantes. Portanto, é uma situação difícil, mas se a Federação e a Liga se envolverem, eu acho que nós temos capacidade para alcançar aqui um bom plano. Um plano de tentar agregar aqui um caminho diferente e, em função de determinadas condições, providenciar alguma liquidez adicional aos clubes, sabendo que os clubes, no futuro próximo, vão ter que, se calhar, reduzir um pouco os seus orçamentos em função também das receitas que não tiveram este ano e que também não terão em função da dificuldade que poderá ser o mercado de transferências no próximo ano. João Marcelino, em função destes números que foram conhecidos, naturalmente que terá de existir, como o Diogo comenta, aqui um plano de reestruturação forte nas contas dos clubes, grandes e pequenos, e médios já agora.
Sim, quer dizer, eu acho que a racionalidade mandaria isso, mas como nós vemos que há clubes que, inclusive, continuam a pagar como se nada estivesse a passar só porque acham que têm tesouraria, eu já não tenho, já não me atrevo a meter a racionalidade disso, porque aquilo que mandaria ao momento é que isso se fizesse. Em relação aos números, deixa-me só dizer o seguinte, que em Espanha, se não houver mais competição, as perdas são de 900 milhões de euros. Portanto, eu estou de acordo que esse número que tu citaste, de 350 a 400, estará um bocadinho, é fabuloso, mas estará inflacionado para cima e, obviamente, que visa da parte da Liga exercer aqui alguma pressão em relação aos seus pontos de vista. Mas também, se calhar ali um bocadinho acima do meio estará o número real. Como é que eu acho que os clubes têm João, que... João, mas demonstra também alguma falta de profissionalismo. Não podemos mandar um número 2 vezes para cima como se as pessoas... Eu sinceramente, é o meu feeling, eu acompanhei o teu raciocínio, está mais ou menos correto, mas também não acharia que são só 100 milhões, por exemplo. Não. Eu disse, podemos encaixar em mais, imagina, mais 100, ou até, temos até 200, mesmo 200 é um número simpático. Sim, 200 já seria, eu acho que 200 já, nós andaremos aí muito perto. Receitas diretas. Sim. E somando aí, receitas de jogos, merchandising, tudo isso. Se em Espanha são 900 milhões, em Portugal não é um campeonato, não é metade do espanhol, é bastante menos, e, portanto não pode ser quase. Bem, isso. Como é que eu acho que os clubes têm que ultrapassar isso? Primeiro, têm que reestruturar as suas entidades, ou seja, as suas estruturas profissionais. E, portanto, a estrutura profissional não é só o plantel. Acho que têm que olhar, em tempos de vacas magras, olha-se para, digamos, a dimensão da máquina e adequa-se àquilo que se pode ter. Portanto, há essa reestruturação a fazer no âmbito das chaves e das estruturas dos clubes. Mas, em relação àquilo que são os maiores gastos, que é a formação do plantel, acho que não pode deixar de fazer isso. Os clubes vão ter que vender, se calhar, mais do que estavam à espera, vão ter que comprar menos e tentar ver se, pelo menos esta época, comprem melhor. Deixem lá os negócios para depois, quando a economia recuperar. O terceiro, vão ter que fazer planteios mais curtos e com mais gente da formação, apostar mais na juventude. Acho que tem que ser aqui um mix, porque se não fizerem isto tudo, na dimensão desportiva e na estrutura empresarial que está à volta do clube e da SAD, terão grandes problemas. Para além disto, acho que o grande movimento de fundo tem que ser olhar para os quadros competitivos nacionais, sobretudo os profissionais, e perceber se não chegou à altura de passar à fase seguinte, ou seja, se não é possível haver um modelo de competição que potencie as receitas, se calhar com menos clubes, jogando os clubes maiores mais vezes, quer dizer, dar mais, por esse lado, a obter maiores receitas e dar mais competitividade ainda à Liga Portuguesa. Acho que é tudo isto que tem que ser feito, porque o rombo vai ser, neste momento nós ainda não o conseguimos quantificar, mas, por exemplo, se a competição não se retomasse, há clubes que, obviamente, com maior ou menor dificuldade iam conseguir passar esta fase, mas estar 5 meses sem receita, muitos clubes que eu conheço, eu acho que alguns vão fechar as portas, ou teriam que fechar as portas, a não ser que tivessem grandes ajudas da Federação, da Liga e através desses dois organismos, até digamos, do futebol internacional. Luís Miguel, o João Marcelino deu aqui uma receita, quase um plano para aquilo que os clubes podem seguir para continuarem a ser sustentáveis ou pelo menos terem um maior equilíbrio nas suas contas. Concordas com esse plano? Acrescentarias mais alguma medida? Não, deixa-me recuperar aqui uma coisa e revelar, penso que não vou ser incorreto, mas quando a tua colega, a jornalista, penso que foi a Lígia Simões, sim. Trabalho, ela convidou-me para comentar o estudo. E eu disse que não iria fazer porque não tinha os dados para. Mas logo naquele momento havia duas coisas que me repudiavam, o timing e os montantes. Mesmo por telefone, telefonicamente, e sem ter a mínima capacidade na altura de dar a fazer, percebi claramente que os números estavam hiperinflacionados e o timing não era nada inocente. E como não tinha capacidade para dar a minha opinião de forma correta e estruturada, preferi não comentar. Mas tudo aquilo que o Diogo hoje diz, e o João, é aquilo que logo num primeiro momento, mal a notícia sai, eu leio, obviamente, o Jornal Económico, independente do excelente trabalho que a Lígia fez, a origem da notícia e a fonte da notícia é que ela tem nada de inocente e, como eu gosto de pensar pela minha cabeça e ser um bocadinho independente, acho que é de muito mau tom pensarem que, tal e qual como o Diogo diz, os outros não sabem fazer contas. É aborrecido
tentar perceber que temos um gorro para enfiar e que a Liga nos tenta, todos nós, enfiar estes números como se fossem verdadeiros e que não o são. Além disso, e volto a dizer, uma coisa é o número, outra coisa é o timing que sai a notícia, nas vésperas de uma decisão, isto era logicamente apressado. Além disso, e mesmo quando são apurados os números das eventuais perdas não são as mesmas coisas que suspensões de pagamentos. Há o caso da Altice não diz que não vai pagar, a Altice diz que vai suspender os pagamentos até que os jogos se realizem. E outra coisa ainda, para levar em linha de conta, é saber quais é que são as perdas dos 3 grandes e as perdas do futebol. E vamos perceber que quando se fala em perdas de futebol, 90% destes montantes estarão muito mais cimentados naquilo que são Benfica, Porto e Sporting, e voltamos às questões político-eleitorais que decorrem daí. Tendo isto tudo como pano de fundo, e era isto que eu queria falar sobre este tema, vamos àquilo que o João disse e que está perfeitamente correto. Aqui há umas semanas atrás nós tivemos a questão de falar que, mesmo que porventura tudo isto corra mal e haja necessidade de alguns apoios, como se nós na gíria temos falado do tal plano de marcha para o futebol, é óbvio que isto tem que começar no microcórdios. E qual é esse microcórdios? Cada SAD, cada clube tem que se organizar para que, ao nível tanto desse clube, isso possa depois ser projetado ao nível nacional, ao nível europeu e ao nível mundial. É muito complicado se tudo isto correr mal e se vier a ser necessário pedir ou socorrer de alguns fundos financeiros das organizações de futebol internacional, leia-se UEFA e FIFA, que cada nação, cada Estado não faça o seu trabalho e que cada clube dentro dessa nação não faça também o seu trabalho de reestruturação. Era a única coisa que eu tinha para complementar a tudo aquilo que o João diz e concordo. E relativamente àquilo que vale a indústria de futebol em Portugal, enfim, calcula-se que represente 0,3% do PIB português, 4.000 empregos diretos. Deveria o Governo, na tua opinião, Luís Miguel, arranjar aqui um plano especial para o futebol, ou isso terá de ser delegado naturalmente nas instituições correspondentes e competentes relativamente ao futebol e ao desporto? Eu, enquanto advogado, tenho clientes de vários setores e não é apenas do desporto. E garanto a ti que, por exemplo, um dos setores que mais me preocupa, porque não é só, enquanto português, é o setor do turismo. E há outros setores exportadores onde isso eventualmente poderá, o caso da aviação, o caso da TAP. Há setores estratégicos para o país em que, porventura, a exceção pode vir a confirmar a regra. Mas a exceção aqui é um olhar muito microscópico e especializado. A regra terá que ser, logicamente, cada setor tenha que lidar com esta situação, com os instrumentos que o Governo tem criado para todo o país, para todo o setor empresarial, e não me parece que o futebol caiba na mesma exceção que cabe, por exemplo, uma companhia aérea como a TAP, ou, por exemplo, como aquilo que é a alavanca de alguma atividade, como, por exemplo, o turismo se tornou. São pequenas exceções que eu acho que se poderá entender, mas nunca transformar a exceção em regra, porque isso não será possível. Diogo Luís, pergunto-te a mesma coisa. O Governo deverá olhar para este setor de uma forma especial e pensar sobretudo que nem todos os clubes têm a capacidade de ter receitas como os 3 grandes, se calhar incluindo aí o Braga e o Guimarães e pouco mais. Sim, mas deixa-me complementar aquilo que falámos há pouco. Isto aqui não está em causa 4 meses, está em causa 5 jogos. As receitas são 5 jogos, que é um quarto mais ou menos da temporada. Portanto, isto representaria 3 meses. Eu acho que a Liga, quando quis mandar estes números, podia ter pegado de uma forma diferente. Em vez de dizer as receitas diretas, que representam 0,3% do PIB, podia tentar aumentar aqui e dizer, em termos de receitas globais, porque indiretamente o futebol dá muito mais ao PIB do que diretamente, porque tudo o que gira à volta do futebol, tudo o que gravita, a mensagem que passa, a forma como conseguimos atrair turistas, como conseguimos passar mensagens lá para fora através das figuras do mundo do desporto, aí sim acho que a Liga tinha feito um bom trabalho. Ao não fazê-lo fica mais complicado. Relativamente ao setor, emprega 4.000 pessoas, diretamente, indiretamente ajuda a empregar muito mais e portanto tem que haver aqui a consciência de que o futebol tem uma dimensão social enorme. E como tal, como todos os outros setores, acho que também deve ser um setor que deve ser trabalhado por parte das entidades competentes. Quando eu digo entidades competentes, entidades esportivas que efetivamente conseguem enquadrar essas pessoas nos seus postos de trabalho e em conjunto com o Governo. Naturalmente o futebol é um setor importante na nossa atividade, não representa só 0,3%, reforço isso, e como tal acho que também deve ser tratado como todos os outros setores. É um setor importante e é um setor que deve ter muita atenção. João Marcelino, como é que o Governo deve olhar para este setor?
Porque de facto, sim, estamos a falar de se calhar de realidades completamente distintas, os clubes profissionais e depois outros clubes que têm um papel muito importante ao nível da sociedade, porque colocam uma série de crianças e de miúdos a praticar desporto, e essa é uma função absolutamente essencial e que só os clubes conseguem desempenhar. Como é que deve ser a diferenciação em termos daquilo que o governo pode apoiar? Como é que vês essa situação? Eu gosto muito de futebol, acompanho o futebol há muitos anos, acho que o futebol representa tudo isso que tu acabaste de dizer, mas não acho que o futebol tenha que ter nenhum tratamento especial. Ao turismo, ao Serviço Nacional de Saúde, aos lares, aos idosos, há muitas prioridades à frente do futebol, e o futebol também, com toda a franqueza, não precisa. O futebol tem receitas que bastam e precisa de apoios, mas esses apoios têm, na medida em que também tem acesso a todos os apoios que estão ao alcance de todas as empresas em Portugal. O layoff, por exemplo, e, portanto, haverá de certeza aí esse nível a compreensão. Agora, eu sou um liberal, não sou um defensor do intervencionismo do Estado. O Estado tem que regular e tem que, nessas alturas, obviamente, ajudar a caminhar a economia, mas o futebol não tem mecanismos para sobreviver. Deixe-me só insistir neste ponto em relação aos 3 ou 5 meses. São 5, porque em julho e agosto normalmente já não há receitas. Portanto, estes 3 juntam-se a esses 2. Portanto, estar 5 meses sem receber receitas, não é só da televisão e dos jogos, é tudo o resto. Mas o orçamento já estava preparado, já está preparado o orçamento do próximo ano. Julho e agosto é próximo ano. Tu és economista e eu, então, contigo vou dizer mais uma coisa, que é o seguinte: repara que os clubes, para além desses prejuízos diretos que a gente fala, vão ter outros indiretos. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte: alguém que tenha comprado, por exemplo, um lugar de época no Estádio da Luz, se os jogos forem à porta fechada, e se nem sequer forem no Estádio da Luz, não tem direito a receber uma indenização do clube, ou seja por desconto na game box do próximo, no lugar de cativo do próximo ano, seja porque o clube vai ter que devolver. Há uma série de prejuízos que se vão contabilizar àquele dinheiro que não se vai receber dos operadores. Há esse e há outros, como patrocinadores que possam eventualmente, se não houver, que patrocinam as camisolas, quer dizer, há aqui, por isso é que eu, não achando que o número seja esse, os 350, 400, aconselho aqui alguma cautela, porque neste momento nós não temos ainda a compreensão devida a todo este problema. As contas vão aparecer daqui a alguns tempos, quando nós percebemos se vai haver competição, se não vai, mas respondendo diretamente à tua pergunta, acho que o governo tem que ter, em relação ao futebol, o mesmo cuidado que tem em qualquer outra atividade em Portugal. Posso Diogo, dizer, sim, mas repara, quando a Liga apresentou os números, é os números do ano, João, nós não temos para outro ano, portanto, os números deste ano é 25 milhões do Benfica se perder tudo, se perder as merchandising, a bilhética e a TV. O Porto é 18 milhões, perder tudo. O Sporting é 13 milhões, perder tudo. Próximo ano são as contas do próximo ano. Portanto, mas acrescenta, acrescenta aí as verbas que os clubes já receberam. Por exemplo, vou dizer, patrocinadores de bilhetes que venderam e que vão, por exemplo, ter que indemnizar, vão ter que devolver. Mas é isso que está contabilizado. O que eles receberam... Está contabilizado já isso? Claro. Eles tinham... O Benfica, por exemplo, tinha 14 de bilhética e 17 de merchandising para o semestre. Cortamos o semestre a meio, dá-te metade. E depois dá-te também a parte correspondente aos direitos de TV. Portanto, eles, apesar de já terem recebido, contam isso como um prejuízo e deixam de receber. Os 25 milhões já incorpora tudo isso. Por isso é que eu estou a dizer. No próximo ano, as receitas já é do próximo ano. E aí é que os clubes têm que ter um cuidado adicional. Tu até podes ter razão. Eu aconselharia que vamos esperar. Esses números acabarão por surgir e nós, nessa altura, teremos uma visão mais breve. Agora estamos de acordo, eles estão um bocadinho inflacionados, como aliás faz parte de qualquer negociação. Ou seja, quando se entra numa negociação, tenta sempre condicionar a outra parte. Eu acho que aqui houve um bocadinho de exagero. Mas com profissionalismo. Porque repara, se nós queremos que os despachos sejam profissionais, não podemos disparar de repente um número, porque senão toda a gente começa a seguir o mesmo exemplo. Qual é o exemplo? É a Liga. A Liga apresenta números, apresenta um número completamente disparatado. O que é que os clubes fazem? Isto também para nós é a mesma coisa. Vamos apresentar para aqui um número em Excel e depois isto logo se vê. Eu acho que tem que começar a haver rigor e as entidades competentes, aqueles que estão por cima, têm que dar o exemplo, claramente. Muito bem. Termina então aqui a primeira parte do programa. Já a seguir vamos olhar para os melhores jogadores brasileiros de sempre da história do futebol português. Já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora.
Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não perca o Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste jogo económico para analisar os melhores jogadores brasileiros da história do futebol português. O site Goal.com promoveu esta semana uma votação para descobrir então quem eram os 5 magníficos jogadores brasileiros que atuaram, os 5 melhores que atuaram na Liga Portuguesa, e já temos então os resultados finais. Vamos analisar então de que forma é que a Liga Portuguesa poderá aproveitar o talento brasileiro nos próximos anos. Para esta segunda parte convidámos Bruno Andrade, jornalista da Goal.com. Desde já as boas-vindas ao Bruno neste regresso ao jogo económico. Bruno, se me quiseres revelar a tua escolha para os melhores 5, força, e queria-te perguntar também se os brasileiros ainda olham para Portugal como a segunda casa do futebol brasileiro. Olá, Zé, é um prazer participar do Jogo Econômico outra vez, já tive o prazer de estar com vocês aí. E, bom, primeiro deixar claro que a eleição feita com o resultado final, Jardel, Deco, Jonas, Valdo e Hulk, essa foi a opinião, pelo menos a maioria esmagadora. Eu tentei escutar 150, 160 pessoas ligadas ao futebol aqui em Portugal, entre jornalistas, ex-treinadores, comentadores, que, claro, nem todos são jornalistas, mas, enfim, pessoas do futebol. Esse foi o resultado final. Na minha humilde opinião, mudaria aqui alguns nomes, até porque é bom deixar claro, a minha ideia inicial era eleger os maiores. E quando você fala maior, subentende-se vários quesitos. Liderança, tempo de casa, títulos, jogos, afinidade pessoal. E algumas pessoas, por exemplo, já foram mais pelo lado dos melhores. Como ficou em aberto e eu não defini um único critério, todos os votos são válidos, todos os gostos são respeitados. Mas, na minha opinião, por exemplo, eu senti falta de 2 jogadores em especial, Luizão e Elton, até por conta da trajetória que tiveram longa, sobretudo Luizão, não à toa é o maior vencedor de títulos da história do Benfica. Então me surpreendeu um pouco a ausência do Luizão, porque, repito, a lista não era dos maiores, dos melhores, era dos maiores. Então essa é uma questão interessante. E em relação ao futebol brasileiro aqui em Portugal, sigo acreditando e sigo percebendo, não só porque sou brasileiro e moro em Portugal, mas que Portugal é uma ótima porta de entrada dos brasileiros na Europa, e não só porta de entrada para uma ponte aérea para um outro país. Eu acho que o brasileiro tem condições de jogar aqui muito tempo e fazer carreira, como aconteceu com o Elton, com o Luizão, com o Hulk, Valdo e companhia. Luís Miguel Henrique, começo por te perguntar se hoje em dia Portugal já é atrativo para os jogadores brasileiros. Isto porque não temos muita ideia, mas a verdade é que hoje em dia já existem clubes brasileiros com maior capacidade de compra do que os clubes portugueses. Como é que se vai equilibrar aqui esta situação entre a capacidade de poder ser um palco para uma liga maior e, por outro lado, não ter assim, ou estar a perder algum poder de compra e também a capacidade de poder pagar bons ordenados, que é o que acontece em Portugal neste momento? Eu acho que as pessoas podem não ter a ideia correta, mas hoje em dia, em particular, há mais, mas eu destaco 2 clubes por razões distintas, um na cidade do Rio, outro na cidade de São Paulo, que têm capacidade para pagar salários que a esmagadora a maioria dos clubes em Portugal, para não dizer todos ou quase todos, talvez o Benfica seja o único que possa competir, e mesmo assim com alguma dificuldade, daquilo que pode ter capacidade, por exemplo, o Flamengo no Rio de Janeiro e o Palmeiras em São Paulo, por razões distintas. O Palmeiras porque tem um patrocinador que é a Crefisa, que é uma sociedade que investe muito dinheiro e que dá uma grande bagagem financeira ao clube, que lhe permite chegar rapidamente a talento de várias idades, em várias posições, e o Flamengo que fez um trabalho de casa do ponto de vista da reestruturação financeira de um clube que esteve mal, alguns anos atrás, e que nos últimos 2 anos, fruto de uma estratégia muito assertiva e muito bem desenhada do ponto de vista político, do ponto de vista económico, e no último ano do ponto de vista desportivo. Consegue levar massivamente gente, tem-se inspirado até em modelos de associativismo parecidos com os do Benfica, do Real Madrid, tem aprendido com os bons casos internacionais e tem um poderio financeiro que hoje em dia nenhum clube em Portugal tem. Isso torna difícil, nomeadamente, ir buscar Valdos, Hulks, e trago 2 nomes que ficaram para sempre no meu imaginário enquanto mais jovem, que era aquela dupla centrais Moser e Ricardo Gomes.
isso para mim são quando vi, agora estava aqui a pensar ao mesmo tempo que estávamos a ouvir, e talvez as escolhas estão todas do meio campo para a frente, então elas começam no Valdo e depois tudo o resto é lá para frente. Mas lá atrás, além do Luizão, logicamente pelo trajeto que tem, havia, não era um deles, eram os dois. Talvez, muito dificilmente, haveria capacidade para o fazer. Mas, volto a dizer, hoje os clubes em Portugal não têm capacidade financeira para ir buscar o talento que, porventura, já houve no passado essa capacidade. Isto particularmente nesses dois, mas também São Paulo, Grêmio, Corinthians, menos um pouco no último ano e meio, tem passado por uma crise financeira, mas se olharmos para o todo, há 3, 4 clubes no Brasil, 2 em particular com grande destaque, com capacidade de poderio financeiro para fazer face a salários que em Portugal não há capacidade para pagar. Diogo Luís, a principal vantagem, uma das principais vantagens do mercado brasileiro é a capacidade, ou era, tu dirás a tua opinião, a capacidade de comprar barato para rentabilizar. Deste 5 que a Goal.com trouxe como os 5 melhores jogadores brasileiros da história do futebol português, pelo menos 3 foram muito bem rentabilizados pelos clubes vendedores. O que eu te pergunto é se, por exemplo, estou a lembrar da contratação de Pedrinho por parte do Benfica, uma contratação no valor de 20 milhões de euros. Vai ser difícil, é difícil rentabilizar um jogador quando é contratado por um valor tão elevado, ou não? Depende, se o jogador tiver potencial, com os valores que se estavam a praticar no futebol e que eu acredito que se irão continuar a praticar, naturalmente, se demonstrar a qualidade que demonstrou no Brasil e que justificou os 20 milhões, eu acho que o Benfica vai conseguir rentabilizá-lo. Não vai rentabilizá-lo com uma porcentagem brutal como fazia antigamente, em comprar jogadores por 4, 5 e vendia por 20, 30. Portanto, neste momento podes comprar por 15, 20 e vendes por 30, 40, já é um bom negócio e não deixa de ser uma boa rentabilização do capítulo financeiro e automaticamente também do capítulo desportivo, senão o jogador também não rentabilizava. Claro que a realidade é diferente da realidade de Moser, de Valdo, de Ricardo. Em termos financeiros, o Brasil e aqueles clubes que o Luís disse têm muito mais condições do que tinham antigamente. E, portanto, neste momento é mais difícil para equipas portuguesas irem buscar os melhores jogadores do Brasil. Apesar disso, o Brasil continua a ser um país do futebol, tem inúmeros jogadores em várias divisões. O que é importante é ver um scouting e encontrar os jogadores mais novos, mais cedo. Por exemplo, o Deco é um exemplo. O David Luiz é outro exemplo, são jogadores jovens que aparentemente não estavam a despontar e o Benfica conseguiu ir buscá-los mais cedo e conseguiu depois dar-lhes aqui a dimensão. Não foi no caso do Deco, não foi o Benfica, foi o Porto, e que se tornaram grandes craques. O próprio Hulk também saiu cedo e foi para o Japão, apesar de ter sido uma contratação já cara na altura, mas a verdade é que o potencial assim o justificava. Agora, o que nós temos que fazer para conseguir atrair estes jovens e estes jogadores com qualidade é demonstrar, mais uma vez, que nós trabalhamos bem os jogadores, que nós conseguimos fazer com que eles evoluam. E podemos dar N exemplos da forma como os jogadores chegaram cá e até já jogadores com qualidade e que saíram daqui para clubes maiores e que conseguiram logo imediatamente impor. Não é fácil um jogador brasileiro sair do Brasil e impor-se num clube. Temos, por exemplo, o Gabigol, que saiu, foi para o Inter e não conseguiu jogar, nem sequer foi opção. Veio para o Benfica e também não conseguiu ser e neste momento está outra vez a brilhar no Brasil. Portanto, o Portugal poderá ser uma porta de entrada para os jogadores brasileiros que querem vingar na Europa e que sabem que para chegar à seleção, muitas das vezes, apesar do seu campeonato lhes dar condições que outros não lhe dão, se continuarem a jogar internamente, muitas das vezes não vão conseguir assumir aquele estatuto que querem assumir e que é o sonho de qualquer jogador brasileiro, que é a seleção brasileira. E, como tal, a Europa tem que ser o objetivo e o destino desses jogadores e Portugal continua a ser uma grande porta de entrada pela qualidade, volto a referir, e sobretudo também pela adaptação que podem ter a uma nova realidade, que é a realidade europeia. Relativamente aqui aos jogadores que tu disseste, eu não sabia quais eram os critérios do gol. Eu vou-te dizer, o Jardel foi um craque, marcava golos como ninguém, mas eu gosto de jogadores diferentes. E no meu top, se me permitires dizer o meu top era naturalmente claro o Deco, o Jonas, o Valdo, o Pepe, eu colocava o Pepe. O Pepe, apesar de ser português, também tem nacionalidade brasileira e fez uma carreira, ele está a fazer uma carreira fantástica. 3 Champions, se calhar é o que tem um currículo melhor de todos eles e jogou num grande Real Madrid, atenção. O Pepe jogou num dos melhores Real Madrid de sempre. E fez um caminho a pulso, não é? Na Liga Portuguesa. E juntava o Hulk, porque o Hulk, apesar de não ter se ingrado em grandes campeonatos, tinha umas condições fantásticas e teve a oportunidade de jogar contra ele, era um possante, muita força, capacidade, explosão, remate. E portanto eu deixo de fora aqui o Jardel, também deixo de fora infelizmente aqui o Ricardo e o Moser. Eu concordo com o Miguel, acho que o Ricardo e o Moser é uma dupla perfeita, quem não se recorda, mas neste caso coloquei aqui o Pepe e o Valdo, pela magia que tinha, pela capacidade, também pelo o ser humano que é, porque continua a ser humildade incrível e foi mesmo assim considerado também um dos melhores jogadores em França. Portanto,
não há muito a dizer, uma qualidade acima da média. João Marcelino, estou aí a ver algum sorriso. Eu vou-te já pedir a tua seleção, os teus 5. Não precisam de ser. Sei que tu fizeste a votação para o Gol.com. Eu também tive a oportunidade de fazer essa votação. Agradeço a oportunidade ao Bruno. Mas gostaria que tu desse o teu 5 para podermos começar esta conversa. Já dou, mas acho que se tu quiseres, claro. Antes disso, permite-me fazer o seguinte. Normalmente, quando se fala dos jogadores brasileiros em Portugal, não sei porque, as pessoas ficam sempre centradas no estado da luz e saem. E falam-se muito do Luizão, do Moza, do Ricardo Gomes, esquecem sempre do Aldair, que foi muito mais internacional da seleção brasileira que qualquer desses três. Mas só teve cá um ano, Eu sei. Mas depois foi o mais, mas depois, em termos de valor absoluto, foi depois aquele que teve talvez mais participações, teve 80 e tal, enquanto que os outros tiveram 40 e pouco. Ele teve o dobro do Moza, do Luizão e depois esquecem-se que o Luizinho, o André Cruz e o Ricardo Rocha estiveram no Sporting, 3 centrais da seleção brasileira. O Ricardo Rocha ainda saiu do Sporting para o Real Madrid. O Porto teve Branco, teve Aloísio, teve Geraldão, 3 jogadores da seleção brasileira. Enfim, portanto, eu gostava de deixar aqui o meu olhar um pouco mais completo sobre essa matéria. Depois dizer que nos 5 que eu elegi aqueles que estão na lista, menos um. Está Hulk e para mim estava Pepe. E lá está, só compreendo esta votação porque realmente o Bruno deixou isso ao critério de cada um, porque, por exemplo, para mim é incompreensível que o Pepe não esteja, não só por isso que eu vou dizer o Diogo, do que ele representou no futebol com o Porto numa primeira fase, depois no Real Madrid, mas porque se o Pepe é brasileiro, tem que estar aqui. Se é português, o Deco não pode estar. Portanto, se um critério fosse estabelecido, ou estavam os dois, ou não estava nenhum. Portanto, acho que o Deco o Pepe para mim foi se achamos que ele é brasileiro, ele está ao nível dos melhores centrais sempre do Brasil, senão não tinha feito a carreira que fez no Real Madrid. Portanto, digamos, a falta que eu noto. De resto, acho que essa lista reflete realmente o potencial, o grande potencial dos jogadores brasileiros que passaram por Portugal e que hoje provavelmente não existe capacidade para contratar. Não é só os melhores internacionais, os últimos que vieram para Portugal foi talvez o Ramírez e o David Luiz, contratados como grandes jogadores. Não sei se nos próximos tempos isso será possível, mas não é possível em relação ao Brasil, como não é possível em relação a outros países, a outros países. A outros mercados. Ou seja, a nossa capacidade para atrair realidades concretas está mais limitada do que no passado, por falta por déficit no financiamento dos clubes, que provavelmente agora se vai agravar. Portanto, teremos que estar no scouting, temos que estar aberto, digamos, a pesquisar um bocadinho mais abaixo e tentar encontrar jogadores que depois façam uma carreira e possam chegar a esse nível. Portanto, basicamente era isso que eu tinha a dizer sobre essa matéria. Bruno, para acabar esta primeira parte, sim. Bem rapidamente, a segunda parte, até nisso que o Marcelino falou, é curioso que as pessoas que consideraram o Deco brasileiro também consideraram o Pepe brasileiro, só que preferiram não votar nele, ou seja, foi uma questão de escolha pessoal mesmo, não era o critério, porque o Deco é mais brasileiro do que o Pepe, não, de fato as pessoas consideraram os dois brasileiros nesse caso, mas é a discrepância da votação, o Deco tem mais de 90 votos, o Pepe não chegou a 20. Então não foi uma questão, por exemplo, de esquecer, o Deco é brasileiro, é português, o Pepe é brasileiro, é português. Não, consideraram o brasileiro, mas preferiram outras opções. Bruno, eu acho que algumas sim, mas outras não consideraram. E como a votação era sobre aqueles que foram mais importantes, eu não conheço nenhum brasileiro, se o Pepe é brasileiro, não conheço nenhum que tenha tido mais importância no futebol português, porque ele é um dos nossos campeões da Europa. Concordo 100%. Bruno, muito rapidamente e para terminar, estamos já no final desta segunda parte, gostaria de perguntar como é que os brasileiros olham para o campeonato português e se ainda temos alguma capacidade de atrair jogadores, sempre naturalmente como campeonato trampolim para outras realidades. Eu acho que Portugal ainda continua a ser um bom mercado para o futebol brasileiro, sobretudo, por exemplo, o Bruno Guimarães, por muito pouco o Benfica não consegue contratar um dos principais jogadores do futebol brasileiro no momento, o Lyon levou porque o Benfica queria contratar 100% do passe e o Atlético Paranaense, que era o detentor do passe, não queria vender o 100%. Queria manter a porcentagem. E o Lyon aceitou isso, porque o valor vendido foi o mesmo. O Benfica oferecia 20, o Lyon ofereceu 20, e o Bruno, de fato, é um dos principais jogadores do momento. E uma coisa que coloca Portugal como um ponto interessante, é bom deixar claro isso, os agentes têm interesse em trazer para Portugal, porque você faz duas vendas. Se você faz a negociação direto
Brasil, Real Madrid, o agente só ganha uma vez. Então é interessante que traga para Portugal, primeiro porque o jogador se adapta mais rápido, a mesma língua, conhece melhor o futebol europeu. Isso do lado do jogador. Também vai receber um bom salário. Concordo com o Luiz em relação ao que o Brasil tem pagado melhor, mas é que também se paga um valor interessante. Mas adicione essa parte fundamental, que é o fato do agente poder ganhar 2 vezes. Ele ganha quando traz para Portugal, depois ganha de novo quando coloca ele no Real Madrid, coloca ele no futebol inglês, no futebol alemão. E esse é um fator decisivo. Bruno, muito obrigado então pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir vamos para as escolhas da semana de João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Estamos de volta neste Jogo Económico para as escolhas dos nossos comentadores, João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Vamos então saber quem foram os números e os protagonistas desta semana. Começo então pelo Diogo Luís. Diogo, o teu número desta semana é o 35. 35 corresponde aos 35 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto não vai pagar do empréstimo obrigacionista. Tem a ver não só com as dificuldades financeiras que o Porto atravessa, mas também com o contexto macroeconómico. Mas é importante realçar que quando uma empresa não consegue pagar um empréstimo obrigacionista aos seus credores, naturalmente é porque está a passar por muitas dificuldades. Se fosse uma empresa normal, poderíamos ter aqui uma empresa a fazer um default ou a fazer um haircut. Tratando-se de um clube de futebol, naturalmente há aqui mais margem, porque coloca-se aqui um pouco o sentimento à mistura, mas não deixa de ser um sinal grave e, mais uma vez, uma indicação daquilo que temos vindo sempre a falar. É importante haver muito rigor na gestão e sem uma boa gestão dificilmente se obtém resultados desportivos no futuro. João Marcelino, o teu número desta semana, o 5. É o 5 porque tem a ver com as entidades que estiveram representadas na reunião com o António Costa para estudar se o futebol vai reabrir ou não ainda esta temporada, o futebol profissional, entenda-se. Portanto, estiveram 5 entidades, a Federação, representada por 2 pessoas, o Fernando Gomes, presidente, e o CEO Tiago Carveiro, esteve a Liga com Pedro Proença, e depois teve o Benfica, o Sporting, o Futebol, o Porto, teve o futebol não profissional e todo o profissional. E por isso eu não entendi algumas críticas que avisaram o governo nesta matéria, porque todo o futebol lá esteve presente, todos, portanto, teve de uma forma geral todo o futebol, e depois os 3 clubes que em Portugal mais adeptos possuem, representam cerca de 75%, 80% ou mais do universo esportivo nacional, portanto acho que o governo esteve bem. O mal seria é que não estivesse lá, por exemplo, Pedro Proença, e a verdade é que Pedro Proença até 2, 3 horas antes da reunião não estava em todas as notícias. Mas, não estava convidado. Mas não sei se estava, não estava nas notícias. Não sabemos, mas foi... e portanto, se por acaso esteve para não ir, isso seria um erro. Tendo ido, tendo estado, acho que o futebol esteve representado, terá feito ouvir a sua opinião e vamos ver agora qual é a decisão que vem do ponto de vista político, mas andou bem o governo em ouviu toda a gente no futebol português nessa reunião. O João Marcelino contabiliza quem esteve na reunião, o Luís Miguel Henrique contabiliza quem não esteve. Luís Miguel Henrique, o teu número desta semana é o 15. O número é o 15. Eu vejo, é sempre a história da garrafa meio cheia ou meio vazia. Não sei quem é que está a ver cheia, mas estamos a ver o mesmo facto por prismas diferentes. Eu acho que ficou mal a quem convidou e ficou mal na parte de quem recebeu por parte do Pedro Proença. Não sei, a não ser que todos os outros 15 clubes tivessem delegado, naqueles 3 em particular, o acompanhamento do presidente da Liga, não faz sentido que alguém tenha convidado 3 dos 18 clubes e não tenha convidado dos outros 15. Exceção feita é que porventura tivesse sido um critério de delegação de tarefas e de representatividade, acho que não ficaram bem na fotografia, por muito que se queira o futebol gira à volta dos 3, e é verdade, há vários níveis, pelo menos ao ponto de vista institucional não faz. Fica mal Pedro Proença, se nem sequer tinha sido convidado durante terça-feira à tarde, e porventura acho que sai mais fragilizado do que já se trataria. E não sei se, acho que foi um bom árbitro, não tenho dúvidas, tenho sérias dúvidas se está neste momento agarrado ao lugar do presidente da Liga para se sujeitar a um convite de última hora, ou pelo menos à não clarificação da coisa. Portanto, se era verdade que não tinha sido convidado, nunca deveria ter aceito aquele convite quase à pressa. Se não era verdade, já tinha sido convidado, o esclarecimento tinha que ser feito por quem de direito. De tudo isto, os 15 clubes só viu o Chaves a pronunciar-se, os outros 14 há uma submissão aos 3 grandes que é difícil de continuar a assistir. Luís Miguel, começa então contigo relativamente ao protagonista, vamos falar de direitos televisivos. É da Altice. Acho que, contrariamente ao que há um mês algumas pessoas e entidades tentavam pressionar, era óbvio, era lógico, como aqui pelo menos eu disse, mais algumas pessoas,
que dificilmente as operadoras iam continuar a suportar os pagamentos. Acho que, porventura, e isso é agora tudo isto que vai começar, saber se vai ou não haver capacidade para continuar a Liga, como falámos na primeira parte do programa, será o grande deslumbre da questão e a descida ou não ao inferno de um conjunto de SADs e de entidades desportivas. Se isto é uma mera suspensão ou um não pagamento em definitivo, pode fazer muita diferença no futuro muito próximo do futebol português. João Marcelino, o teu protagonista desta semana, Sinisa Mihailovic. Sim, lembrar antes que foi um treinador que neste momento está a atravessar, aliás, um grave problema de saúde, que na última campanha eleitoral do Sporting foi contratado pelo anterior presidente a ver se conseguia com essa contratação e com outra, com o guarda-redes Viviane, influir nas eleições. Não ganhou, mas e mais tarde Sousa Sintra, presidente da comissão diretiva, rescindiu o contrato com o treinador e no súmula disto o Sporting vai pagar, ou tem que pagar 3 milhões de euros, foi a verba quebrada pelo TAS. O Sporting diz que pagou, o Mihailovic diz que só recebeu 2 milhões e meio, falta ali 500 que tem a ver com entendimentos diferentes em relação aos impostos, mas a conclusão que eu quero tirar é esta, quer dizer, isto foi um mau ato de gestão, para além de ser, para mim, um aproveitamento oportunista. Em matéria de contratações, acho que deveria haver, em todos os clubes, não é só no Sporting, um entendimento que naquela zona, naquele horizonte temporal, não se contrata e, portanto, não se tenta ganhar eleições com dinheiro do próprio clube. O Sporting saiu prejudicado, amanhã pode ser um outro clube qualquer. Acho que esta questão deve ser pontuada dessa maneira. É oportunismo, mas não valeu, não teve efeitos, mas só teve um efeito colateral, que é obrigar o Sporting a despender uma verba que não deveria estar a sair dos cofres de Alvalade. Para terminar então as escolhas desta semana, Diogo Luís, a Liga Francesa, que diz au revoir por esta época. É verdade, é mesmo isso. E é a primeira das Big Five a fazê-lo. Cria uma grande pressão sobre todas as outras. Não foi por decisão das entidades esportivas, foi por decisão das entidades governamentais, mas a verdade é que Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e depois as outras ligas mais portuguesas, nomeadamente Portugal, estão muito mais pressionadas. A Holanda também já seguiu o mesmo exemplo. E depois também temos que ver o impacto económico que vamos ter destas decisões, porque uma coisa é terminar uma liga nas Big Five e ter em conta os impactos financeiros por lado das televisões e por lado da bilhética. Outra coisa é em Portugal. E, sobretudo, também perceber que indiretamente vamos claramente ser afetados, porque se os outros Big Five seguirem o mesmo caminho, possivelmente não haverá muito dinheiro para transferências no próximo ano e nós, sendo uma economia exportadora, será mais complicado de conseguirmos alcançar os nossos resultados financeiros. Portanto, temos que ter uma imaginação, criatividade e, sobretudo, muito rigor na gestão das nossas contas. E volto a reforçar que estamos a gravar a uma quinta-feira de manhã e que ainda não é conhecida a data e a hora em que estamos a gravar a decisão do Governo relativamente à retoma ou não da Liga Portuguesa e da Primeira Liga Portuguesa e da Segunda Liga. Diogo Luís, João Marcelino, Luís Miguel Henrique, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.